2 Coríntios capítulo 1, versículos 12 a 14, esse texto que começamos a meditar a semana passada. A palavra do Senhor nos diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Nós começamos a estudar esse pequeno parágrafo e começamos a aprender a respeito daquilo que Paulo vai chamar de verdadeiro orgulho cristão. Lembra que a gente falou que tinha um grupo de pessoas, emissários, que tinham vindo de Jerusalém, e eles tinham chegado naquela igreja, descaracterizando o ministério de Paulo, colocando em xeque as credenciais apostólicas deles, cheios de orgulho por serem cristãos que traziam toda a tradição do judaísmo. E aí então Paulo diz assim: olha, há coisas que a gente pode se orgulhar em ser cristão, mas a gente tem que passar por alguns testes para poder se orgulhar de ser cristão. E eu quero dizer para vocês quais são os testes que a gente tem que passar para poder se sentir orgulhoso, não é, de ser cristão. E ele então colocou o primeiro teste que nós estudamos domingo passado pela manhã, que foi o teste da consciência. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Mas ele não para no teste da consciência, porque a consciência pode ser cauterizada, né? Eu posso abafar a minha consciência. E ele diz: não, então não só no teste da consciência, mas a gente tem que também passar pelo teste das fontes. Quais são os valores que estão construindo a minha consciência? E ele vai dizer nesse versículo 12, né, que não era pela sabedoria do mundo, mas pela graça de Deus que operava na vida dele, por essa sabedoria do alto, é que ele estava sendo julgado, sendo testado por Deus. De onde vêm os nossos valores? Se eu sou um verdadeiro cristão, o meu valor não pode vir daquilo que é o pensamento comum desse mundo, não pode vir apenas da ciência ou das metodologias. O nosso senso de valor, a nossa construção de realidade tem que vir, acima de tudo, da graça de Deus que nos foi revelada, e esses são os valores. Depois aprendemos, hoje pela manhã, 2 outros testes, que foi o teste da integridade. E muito bonito, porque a palavra que ele usou aqui é a palavra sinceridade. A gente falou um pouquinho sobre a origem dessa palavra, não é, que era sincera, e a palavra grega, né, que vem de juízo do sol. Então você colocava o vaso contra o sol para ver se ele tinha microporos, e ele está dizendo isso: olha, para a gente poder se orgulhar da nossa vida cristã, eu tenho que passar no teste do sol da justiça. A minha vida é colocada diante de Deus, e aí nós podemos ver se tem microporos, pecados que estão ocultos, escondidos, que às vezes a gente nem sabe o nome porque a gente já se conformou com eles, e a gente não passa nesse teste. E aí então ele coloca o próximo teste, que é o teste da santidade. E nesse teste da santidade ele vai dizer: olha, eu que estou lá vendo os microporos, não posso colocar cera, porque se eu colocar cera, quando aquecer a panela, vai vazar água de novo, porque a cera vai derreter. E aí então eu preciso
da graça de Deus, da unção do Espírito, da santificação, da transformação que só Deus pode fazer para pegar o vaso quebrado, o vaso cheio de buracos e transformar num vaso para a honra e para a glória de Deus. Mas agora à noite eu queria falar sobre os dois próximos testes. Aquilo que eu vou chamar, o primeiro deles, de graça visível. Ele vai dizer assim nesse texto: não, este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Esse terceiro teste que um cristão, quando passa, pode se orgulhar, é o que eu chamo de graça visível. Graça, na Bíblia, é o favor imerecido de Deus, que se derrama sobre nós, especialmente na nossa salvação. Então ninguém é salvo pelas suas obras, diz a Bíblia. Só pode ser salvo pela graça. E foi isso que Jesus demonstrou na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós. Ele nos deu um presente que nós não merecíamos, salvação. Mas graça é esse agir de Deus que se derrama sobre nós quando nós não merecemos e nos oferece um presente que é tremendo, salvação. Mas não para na salvação. E é interessante como Paulo, ele é capaz de entender que a graça vai muito além da salvação. Se Deus tivesse parado e nos dado apenas a graça salvadora, gente, já seria uma riqueza que não dá para contar. Mas Paulo tem a consciência de que essa graça, esse favor imerecido, ele vai além, ele não parou na cruz, ele continua agindo na minha vida e na sua vida. Ele não parou no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, essa graça continua agindo na nossa vida. E é interessante que tanto Paulo quanto Pedro, em vários lugares da Bíblia, eles colocam graça como sinônimo do poder de Deus agindo em mim e em você. Olha só esses textos, que coisa linda. 1 Coríntios 3,10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Paulo está dizendo aqui, olha, conforme as manifestações da graça de Deus na minha vida, eu preguei o Evangelho e coloquei fundamentos no coração das pessoas. Conforme o poder da graça na minha vida, eu fiz isso. Em 1 Coríntios 15:10, ele vai dizer assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Que coisa tremenda! Se você hoje se você já foi transformado pelo Senhor Jesus, e se você está vivendo a vida cristã, você pode dizer como Paulo: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Se a gente é o que é hoje, não é porque você estudou, porque você tem título, porque você é capaz. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Há algo de Deus que está fazendo transformação na minha vida, que me capacita, que me transforma, que me dirige. E eu estou aprendendo a cada dia, não estou pronto, eu estou em constante processo de aprendizado, mas é a graça de Deus que não parou na cruz,
mas que continua agindo na minha vida. Aí o apóstolo Pedro vai falar assim, 1 Pedro 4,10, vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Uau! Que texto maravilhoso! E aí ele está colocando uma pitada a mais. Pedro está dizendo o seguinte: não apenas você é o que é hoje, porque a graça de Deus está se manifestando na sua vida, mas os dons que Deus tem derramado sobre você, as capacidades que Deus está colocando sobre a tua vida, são manifestações da graça, de uma multiforme. A palavra multiforme aqui é uma palavra muito interessante na língua grega, quer dizer multicolorida graça. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu posso me orgulhar, eu posso sentir uma santa alegria, quando eu posso ver a graça de Deus agindo na minha vida. Porque sempre que eu enxergar a graça de Deus agindo na minha vida, Deus há de ser glorificado e não nós. Porque tudo veio dessa graça de Deus. Por isso, Paulo vai comparar a sua obra com a obra dos seus acusadores. E ele faz isso de uma maneira muito sutil, quando afirmou que não foi a sabedoria deste mundo que ele usou como base para o trabalho feito naquela igreja, a igreja de Corinto, mas que foi na autoridade da graça de Deus. Porque há uma diferença tremenda entre a ação da sabedoria humana e a graça divina. Olha só o que Tiago fala sobre sabedoria humana e sabedoria divina. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera, fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Você consegue entender a cutucada que ele deu nos homens lá? Né? Ele está dizendo assim: ó, vocês estão dizendo que, não é, vocês vieram cheios de sabedoria, eu venho cheio de graça. Por isso vocês estão deixando a igreja uma confusão como está hoje. Enquanto quando saí daí tinha gente se convertendo. Há uma coisa tremenda que precisa ser um teste na nossa vida. As pessoas precisam ver em nós a graça de Deus. E esse é o teste. Graça visível. Graça que toma forma concreta na minha vida. Graça que se manifesta. Graça que se torna autoridade. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5 vão dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo vai dizer nessa carta, 2 Coríntios, vocês querem uma credencial? Eu vou mostrar uma credencial. Cada uma das pessoas que estão aí, transformadas pela graça de Deus, são uma carta aberta, que revelam o testemunho da graça visível diante dos homens. Eu preciso passar num teste, e você precisa passar no teste, da graça visível.
Quando as pessoas olharem para mim ou olharem para você, se eu sou um verdadeiro cristão, eles vão ter que ficar tocados pela graça, surpresos pela graça, impactados pela graça. E isso vai acontecer de uma maneira multiforme. Não é uma coisa padrão. Deus vai pegar detalhes da minha vida, detalhes da tua vida, e vai transformar numa graça visível, e vai dar um colorido único, que tem só a marca registrada do teu nome. E você vai poder dizer: sou o que sou pela graça de Deus. Há tanta coisa bonita com relação a esse tema que mexe com o meu coração. A primeira delas foi uma carta que eu li essa semana. Uma família que passou por um momento muito difícil. A filha sofreu um acidente, teve que ficar com gesso, com quase o corpo todo. E aí, depois que tiraram o gesso, descobriram que a perna que tinha sido afetada, um dos lugares que tinha sido afetado, tinha uma diferença de 4 centímetros da outra perna. Aí então a menina começou a fazer fisioterapia, começou a andar, mas ela não conseguia andar corretamente, ela andava fazendo esse movimento de quadril, porque uma perna era mais alta do que a outra. E aí então voltou aos médicos, fizeram os exames constataram 4 centímetros de diferença, e propuseram então uma cirurgia para ser feita. É uma cirurgia para fazer crescer o osso. Eu não sei se vocês já viram essa cirurgia. Ela quebra o osso, não é? Coloca umas hastes de metal e vão esticando o osso de tal maneira que ele vá soldando e esticando até a medida certa. Ela teria que ficar aproximadamente 1 ano com aqueles pinos de metal até crescer os 4 centímetros. E aí então, quando foi colocado isso, a menina entrou com o coração apertado, a mãe com o coração apertado, a família com o coração apertado, e a médica disse: olha, vocês vão para casa, voltem um mês que vem aqui para a gente conversar. E a mãe disse o seguinte para a família: olha, vamos entrar numa campanha de oração. Eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. Se Ele criou o céu e a terra do nada, Ele pode fazer crescer osso de perna. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração. E aí a família começou a fazer essa campanha em casa, de jejum e oração. Gente aqui da nossa igreja: Senhor, tenha misericórdia de nós, nos livra disso. Se for a tua vontade, nós vamos seguir aquilo que é o teu projeto. Mas se o Senhor pode atender o nosso clamor de socorro, vem e visita. E assim foi. No meio daquele mês de oração, a menina olhou para a mãe e disse assim: mãe, a senhora percebeu que eu não estou mais balançando o quadril? Ele falou: é verdade, está acontecendo alguma coisa, mas vamos continuar orando. E assim continuaram, o mês todo. Aí quando voltaram para o médico, a mãe e a filha foram à consulta, e elas foram com um propósito no coração. Ok, nós oramos, você não está sentindo mais esse balanço, mas nós vamos pedir um diagnóstico. Vamos pedir para a médica fazer uma reavaliação da sua perna. E aí quando chegaram lá, disseram para a médica: olha, a médica perguntou: estão prontas para fazer a cirurgia? Posso marcar a cirurgia? Falou: queríamos uma coisa antes, que a senhora reavaliasse a perna da minha filha. E a médica olhou assim, achou estranho e falou assim: por quê? E ela disse: olha, durante esse mês todo nós estamos orando e pedindo para Deus fazer um milagre. Que Deus estique o osso. E durante esse tempo a gente percebeu que ela não está mais balangando. Será que a senhora não podia fazer o exame de novo? E aí então ela descreveu o exame, que são pequenas placas, não é? Que são colocadas debaixo do pé, né? Cada placa tem 1 centímetro para marcar qual é a diferença, e assim foi.
E a médica começou e descobriu que o osso daquela perna cresceu 2,5 centímetros naquele mês. E a médica disse assim, vamos dispensar a cirurgia. Deus tem multiformes maneiras de revelar a sua graça. Mas enquanto aquela menina viver, enquanto ela continuar caminhando nessa terra, ela vai ser graça visível de Deus. Você está entendendo? Agora, não é só na cura que Deus se revela. Deus se revela quando Ele transforma a minha vida. Nós estávamos ouvindo a profissão de fé de um grupo de pessoas dentro de uma empresa. Meu filho estava ouvindo a profissão de fé de um grupo de pessoas numa empresa. E quando perguntaram para os funcionários daquela empresa, alguns deles iam se batizar, tem um culto lá semanal naquela empresa. E eles perguntaram, por quê? O que aconteceu? E um dos funcionários, da sua simplicidade, ele disse assim, se Deus conseguiu transformar minha chefe, eu creio nele. É graça visível. É multiforme graça de Deus. Quando as pessoas olham para você, o que da graça de Deus eles estão vendo? E de repente, quando a gente começa a entender esse sentido da vida, a gente pode dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. E aí, por onde a gente passa, a graça se torna visível. E cada vez que a graça se tornar visível, eu posso ter orgulho, aquela sensação gostosa de alegria, porque a glória não é minha, é do Deus que está manifestando a sua graça. A última coisa que eu queria deixar com você é o último teste. Versículos 13 e 14 desse mesmo texto dizem assim, pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender, e espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Eu vou chamar esse teste do orgulho que a gente pode ter no coração e gerar no coração dos outros por causa da nossa vida, de o teste da capacidade de inspirar a vida na fé em outros. A última qualidade que Paulo exalta aqui, esse último teste que precisa ser vencido, é a capacidade de inspirar pessoas. Ainda que Paulo estivesse sendo criticado pelos emissários da discórdia, eles certamente podiam compreender, pelo menos em parte, quem era Paulo. E o povo de Corinto, se trouxesse à memória as marcas que Paulo deixara neles, inclusive a sua conversão, poderiam orgulhar-se em Paulo. Assim como Paulo se orgulhava na igreja que havia fundado ali. Paulo vai dizer em vários momentos, olha, lembrem, nessa carta mesmo, que tipo de homem eu fui quando estive com vocês? E essa era a grande pergunta que estava sendo tratada ali. E a grande resposta que a gente vai encontrar nessa carta toda, era o homem que era capaz de amar e inspirar, a ponto de vocês darem a sua vida a Jesus. Por isso, vocês são a maior recomendação que eu tenho, uma carta aberta, que diz quem eu sou. Há uma coisa linda aqui. Se eu vivo a graça visível, se a minha consciência não me condena, se a integridade faz parte da minha vida,
se a santidade de Deus deixa o bom perfume de Cristo em mim. Então, por onde eu passar, eu vou deixar um toque de inspiração na vida dos outros. E não importa se a gente é grande, pequeno, se a gente tem títulos nas paredes ou não, nós vamos ser motivo de inspiração no coração de alguém, porque a graça de Deus vai estar se revelando na nossa fraqueza. E se existe uma coisa que um cristão pode ter alegria na alma, ou orgulho, como Paulo falou, é quando ele deixa as marcas de Jesus por onde ele passa. E por onde a gente vai passando, a gente vai deixando as marcas do amor, da misericórdia, da graça de Deus na vida das pessoas. Deus tem alguma coisa tremenda para fazer. Que você possa chegar na sua casa e quando entrar na sua casa, possa dizer de boca cheia, e seja verdade isso: aqui nessa casa, eu sou o que sou pela graça de Deus. E quando você estiver lidando com seus familiares, que são as pessoas mais íntimas, que conhecem você no público e no privado, que lá naquela casa, lá dentro da tua casa, eles se sintam inspirados por ver quem você é, pela graça de Deus. E a gente vai permitindo que essa inspiração, apesar da gente saber que nós somos defeituosos, temos tantos problemas, pecadores, continuo pecador, você também, mas as pessoas vão olhar para nós sabendo que somos pecadores, mas vão ser inspirados pela graça que está nos transformando todo dia. Eu vim aqui desafiar você a buscar com intensidade da alma, a passar no teste da graça visível e da inspiração.